Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Verso 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. No dia 17 de dezembro e nos dias 13 de janeiro desse ano, eu estive pregando aqui nessa igreja, aqui na IERC, e eu utilizei o mesmo tema da mensagem, porque na ceia, aliás, de dezembro, na última ceia do ano, o pastor Elcemar trouxe uma palavra, e aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, quando disse: pregadores da IERC, vamos pregar sobre a cruz, sobre a cruz. E esses dias, dia 17 de dezembro e 13 de janeiro, eu ministrei sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz. E nessa noite, eu vou continuar pregando sobre a cruz. O título da mensagem, falando um pouquinho da minha criatividade para criar títulos para a mensagem, é a mensagem da cruz, parte 3. Eu não sei quando eu vou parar, mas um dia a gente para. Não sei se vou parar nessa, se vai ter mais algumas outras, mas eu gostaria de falar sobre a mensagem da cruz e com esse enfoque, a minha cruz. O texto que nós lemos, Jesus fala aos seus discípulos: tome a sua cruz e siga-me. E eu não sei se você tem esse versículo contextualizado, em que momento Jesus fala isso para os discípulos. Foi exatamente no momento quando Pedro, ele declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo em seguida, Jesus vai trazer esta declaração: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Até aquele momento, ninguém havia falado em crucificação de Cristo. Jesus não havia sido crucificado, não havia nenhuma informação dele, nenhum bizu, nenhuma dica que ele iria morrer crucificado. Havia as profecias, principalmente do Antigo Testamento, Salmo 22, você lê, você percebe que ali está falando sobre alguém que morre numa morte parecida com a morte de cruz. Mas Jesus ainda não havia falado sobre isso, mas antes dele ser crucificado, ele já disse para os seus discípulos: tome a sua cruz. Significa dizer que Jesus teve a cruz dele e nós temos a nossa cruz. Agora, em nome de Jesus, nessa noite, não entra nessa maluquice dizendo que a cruz é a sua sogra. A minha cruz é o meu patrão. Até que minha sogra está ali, eu te amo, viu, Cileia? Mas, em nome de Jesus, muita gente diz: não, eu tenho uma cruz pesada, é meu marido, aquele estrupício, isso aí não vale nada. Não, meu irmão, em nome de Jesus. A Bíblia não está falando de pessoas. A Bíblia está falando de uma outra coisa. Jesus está trazendo para nós uma outra informação. A cruz, que ele está dizendo para que nós a tomássemos dia após dia,
Deixa eu falar para você. Você tomou a sua cruz hoje, amanhã você tem que tomar de novo. Porque você não pegou a sua cruz e ela vai ficar para sempre com você. Porque amanhã tu descarrega a cruz. Se você não tiver firmado. Tu pega a cruz hoje, amanhã tu pega de novo, depois tu pega, todo dia você toma a sua cruz. Foi isso que Jesus quis dizer para a gente. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. E o que significa, então, tomar a sua cruz? Qual é o significado desta minha cruz? A minha cruz está falando sobre a minha responsabilidade em ser discípulo de Jesus. Jesus, ele não tem simpatizantes. Jesus não tem aquele grupo que vai nos shows, nos espetáculos e fica lá com cartaz, os fãs, o fã-clube. Jesus não tem fã-clube. Jesus não tem simpatizante. Jesus tem discípulos. Porque sabe o que é o simpatizante? É simpático hoje. Quando amanhã faz um negócio que eu não gosto, já deixou de ser simpatizante, né? As pessoas são muito amigas até a gente falar a verdade. Depois que começa a falar a verdade, pô, deixa de ser amigo. Jesus não tem esse tipo de gente, não chama esse tipo de gente para segui-lo. Jesus não chama fã-clube, porque o fã-clube é só quando está nas cabeças, quando entra no ostracismo, deixa de vender muito álbum, pronto, acabou. Não sou mais fã desse artista, agora eu vou para outro artista. Negativo. Jesus possui discípulos, porque o discípulo de Jesus, eles estão seguindo os passos do seu mestre. Por isso que Jesus está falando para eles, ó, tome a sua cruz e me siga. Porque a minha caminhada não é uma brincadeira. Eu não estou passando nesse mundo a passeio. Eu não vim aqui para ser um popstar. Eu vim aqui com uma missão. E eu vou cumprir a minha missão. E quando eu for para o meu Pai, eu vou transferir esta missão para vocês. E a mesma responsabilidade que eu tive, vocês terão a partir de então. É isso que significa tomar a sua cruz. Carregar a cruz pode ser traduzido, entendido como envolver-se com a causa, comprometimento, entrega, vestir a camisa. Eu não sei se você conhece a história da galinha e do porco. Quem conhece aqui a historinha da galinha e do porco na fazenda? Para quem não conhece, o dono da fazenda chamou a galinha e o porco. Olha, vou dar uma festa, ou melhor, vou fazer um café da manhã diferente. Todos os dias, durante 2 semanas, vocês vão ter que fazer pratos diferentes para o café da manhã. Se isso não acontecer, eu vou comer no café da manhã bacon com ovos. Aí o porco já regalou o olhão, né? Então ele começou a fazer os pratos e tal, a variedade, tinha que ser durante 14 dias, pratos diferentes e tal. E a galinha estava com ele, mas só que a galinha, a galinha botava o ovo e estava tudo bem. E ela começou a coxambrar, começou a fazer corpo mole, e ele lá igual maluco, só que ele tinha que estar pensando em pratos novos, chamando, tá fazendo toda aquela organização, e até que a coisa começou a desandar. E determinado dia, você sabe o final da história, não tinha uma novidade no café da manhã, e o que aconteceu?
o porco virou bacon. E a galinha continuou livre, leve e solta, deixando os seus ovinhos. Os discípulos de Jesus são aqueles que entram com bacon. Discípulo de Jesus não entra com ovo, entra com bacon. A gente vai dar a nossa vida pela causa do Evangelho, se preciso for. Porque nós estamos comprometidos até o talo. E é isso que Jesus está dizendo. Se você quer seguir a mim, você vai tomar sua cruz. Porque a minha cruz foi até o Calvário. E eu me entreguei por vocês. Mas cada um tem a responsabilidade, entenda essa palavra, a responsabilidade de continuar com a minha obra nesta terra. Portanto, meu irmão, os verdadeiros discípulos são aqueles que se comprometem. Nós deixamos as nossas prioridades para que a partir da cruz de Cristo, a prioridade nossa é servir ao Senhor de todo o nosso coração. O foco muda. Eu quero dizer para você, meu irmão, tem uma notícia para lhe dar. Não sei se você vai encará-la como boa ou como má notícia, mas eu tenho que lhe dar essa notícia. Carregar a cruz, envolver-se com o reino, ter a responsabilidade de continuar a obra do Mestre, acarretará perdas, possíveis prejuízos, preocupações, algumas decepções, mas acima de tudo, vai te proporcionar a participar de algo extraordinário. Aleluia. Só aqueles que têm comprometimento com a causa do Mestre são os que conseguem absorver de Deus o melhor que Ele tem para nós. Enquanto você estiver igual a galinha, com todo respeito, você nunca vai entender o comprometimento de ser porco. Me perdoe a comparação, mas é para você entender. Tem que entrar com bacon, irmãos. Por isso que ele estava ali doido para fazer. Esse é o comprometimento que Deus quer, que Deus exige para ser discípulo, irmãos. Porque senão, se a igreja do Senhor Jesus não tiver esse comprometimento, isso aqui virou um clube de gente boa. A gente vem, ouve uma palavra legal, um louvor maneiro, boto lá meu filho na IBD, está lá crescendo com ensino religioso, tem um estacionamento aqui, ar-condicionado bombando, poxa, que maravilha, mas é só isso, filho. Clube. Infelizmente, grande parte das nossas igrejas se transformaram em clube, porque tem gente que é inoperante dentro do corpo. Ou seja, se você perguntar, o que você faz para Jesus? O cara só vem ao culto. Tomar a sua cruz é ir além do domingo à noite, da EBD, é fazer mais. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite está nesse sentido, nessa direção, irmãos. Eu falei, a primeira vez que eu falei sobre a cruz, as atitudes daqueles que estavam ao lado de Jesus durante a crucificação. Um rejeitou e outro se arrependeu. Na segunda vez que eu falei sobre a cruz, eu falei sobre as 7 palavras de Jesus, ou melhor, as 7 expressões de Jesus no Calvário. Mas hoje eu quero falar sobre a nossa responsabilidade com a mensagem da cruz. Ele nos alcançou, Ele nos encheu da sua presença, mas não é para a gente ficar assim alegrinho só, irmãos, felizinho da vida, não.
É para a gente continuar a obra dele. Porque ele nos deu esta incumbência. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Só Jacarepaguá? Judeia, Samaria, Jerusalém, até aos confins da terra. No versículo 23 que nós lemos, estamos falando de Lucas capítulo 9, Jesus ele diz aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quando Jesus está falando isso, a mensagem da cruz, as implicações que essa mensagem causam em nós, é que nós vamos aniquilar, anular a nossa velha natureza. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Originalmente, nós fomos criados sem pecado. Imagem, semelhança de Deus, comunhão plena, perfeita com a divindade. Às 6 horas da tarde, todos os dias, Deus se reunia com os homens, com Adão e Eva, conversava com eles. Havia toda essa comunhão, essa intimidade. Depois do pecado, o que aconteceu? Imediatamente após o pecado, os homens se esconderam de Deus. E é interessante que no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, lá estava Jeová. E ele pergunta: aonde está você, Adão? Todos os dias você estava firme aqui no compromisso, cadê você, rapaz? Ah, Senhor, e lá vem aquela vozinha atrás da moita, né? Ah, Senhor, eu sabe como que é, né? Eu percebi que eu estava nu. Ué, quem te disse que você estava nu? E aí ele começa a relatar para Deus a queda do homem. E a partir daquele momento, irmãos, a nossa existência, a nossa natureza, ela foi maculada pelo pecado. Maculada pelo pecado. A natureza original, ela foi sufocada por essa natureza pecaminosa que entrou na nossa história. O texto de Colossenses, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele vai falar sobre isso para nós, que o pecado entrou no mundo por causa de uma pessoa. Um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por causa daquele evento lá no Éden, Agostinho chama de pecado original. Todos nós nos tornamos pecadores inclinados para o mal. Que é isso, pastor? É verdade. Você sabe disso porque você tem filho. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Que é isso, pastor? Sabe sim. Você ensinou teu filho a fazer pirraça? Mas ele faz pirraça com 1 mês de vida. É verdade ou não, irmão? Garoto quer ficar no colo. Aí, tá no berço. Aí tu pega, né? Aí pai, né? Já vi, tá suja a fralda? Não. Como que tá a temperatura? Tá boa. Aí tu pega ele, tu bota no colo. Ai, que lindo. Bota no berço. Irmão, quem ensina isso a criança? Criança de 1 ano de idade, começa a falar, começa a fazer o quê? Mentir. Não foi para o colégio. Criança não mente, irmão? Mas mente é dar com pau. 1 ano. Você pegou da mamãe, e ela senta. Peguei não. O que é isso, gente? Natureza pecaminosa. Já está aqui dentro.
Já está aqui dentro. É por isso que existe mídia, né? A mídia, ela se locupreta pela natureza pecaminosa dos homens. Que isso, pastor? É. Toda notícia ruim que você ouve, você fala com 30 pessoas. É a média. E toda notícia boa, você fala para 3 pessoas. Tu ouve o bafão, Vaso, eu tenho um bafão para te contar, tu já fica. A natureza pecaminosa, já vou saber, já vou espalhar, olha aí, vou falar para fulano também. Misericórdia, misericórdia, irmão. Misericórdia, é isso. Irmão, a natureza pecaminosa dentro do trânsito, irmão. O vaso sai aqui do culto na presença. Recebeu uma fechada no trânsito. Bota meio corpo para fora. Céu abençoado. Por que você faz isso, cara? Para não dizer o resto, né, vaso? É quem está no púlpito. Você conhece aquela, né? Que os dois discutiram, feio, chamou para briga. 2 caras no trânsito chamaram, um chamou para briga, saiu do carro, o pessoal veio afastar, aquela coisa toda. Só que os dois estavam indo para o mesmo lugar. Que lugar era? A igreja. Um era o pastor presidente, o outro é o pregador da noite. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Por que o cara faz isso? Por causa da natureza pecaminosa. Aqui dentro. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, é para você dizer não para a sua natureza pecaminosa. É isso que Jesus está dizendo. Porque as tuas tendências, as tuas reações, na maioria das vezes, ela estará calcada sobre a velha natureza. Falou comigo desse jeito, tu vai ver, te pego na esquina, tu não perde por esperar. Quem está falando isso é o pecado, irmão. Só assim mesmo, comigo, mulher o pau comeu. Não escreveu, né? O que é isso, irmão? É natureza pecaminosa. Não é você não, é o pecado que habita em você. Porque Jesus não te fez um cavalo. Jesus não te fez um ogro. Você é um grosso por causa do pecado. Não é o teu jeito, é o pecado que habita em você. Ai, pastor, eu não consigo terminar nada. Eu começo e não termino. Eu começo. O que é isso? É o pecado. Perdoa, irmão, é pecado. Não é, você não é assim, filho. É a natureza pecaminosa que está dentro de você. E você ainda não entendeu isso. Que só pela cruz, nós seremos libertos de nós mesmos. A maior libertação que nós precisamos, irmãos, é ser liberto do nosso eu. O apóstolo Paulo vai chamar isso de carne, vai chamar isso de homem velho, de velha natureza. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a cruz de Cristo nos reconectou com os céus. E é por isso aquele que passa pela experiência na cruz, ele tem uma possibilidade de conseguir dizer não para a sua carne. É por isso que o apóstolo diz, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morri para a lei, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia. Foi a cruz, é a cruz que nos possibilita
descolarmos do nosso eu. Quem está na cruz, quem carrega a sua cruz, na hora do trânsito, vou segurar a onda. Tá bom, meu amigo, fui eu que errei mesmo, desculpa, vai na fé. E faça isso sempre, porque você não sabe se o cara do outro lado está armado, né? Pelo amor de Deus, não discute no trânsito não, em nome de Jesus. Todo dia a gente vê alguma coisa disso, não entra nessa não. É por isso que a gente ouve aquela notícia, aquele bafão, aquela coisa. A gente, opa, deixa eu segurar. Não sei se é verdade, se não é. Não é só você que está fazendo isso, é a cruz de Cristo, que trouxe efeito para a sua vida, e agora você segura a onda. Na hora da explosão, aleluia, aleluia. Irmão. E como que isso funciona dentro de nós? Através do nosso querido amigo chamado Espírito Santo. Ele agora está em nós, e Ele manifesta em nós o caráter de Deus. É por isso que nós podemos amar, termos paciência, sermos moderados, mansos. Sabe por quê? Porque agora a natureza que foi embaçada pelo pecado, através da cruz de Cristo, ela voltou a brilhar. E hoje eu posso dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, 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 aleluia. Os versículos 24 e 25 vai trazer outra característica daquele que carrega a cruz. A primeira é que ele diz não para a sua natureza pecaminosa. E a segunda é que ele vai perder para ganhar. O texto vai dizer em Lucas capítulo 9, verso 24, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Tem um pastor que eu gosto muito de acompanhá-lo, o pastor Paulo Borges Júnior, ele costuma dizer que ele não prega mais salvação para crente, ele só prega perdição, tá? Porque a Bíblia diz que quem se perder é que vai achar, então ele só prega perdição para os crentes, porque a gente tem que se perder para poder achar, para poder salvar. Não é isso que o texto está dizendo. O que Jesus está querendo dizer para a gente, irmãos? Quem ganhar, quem salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, carregar a cruz, esse que vai ganhar. Nós vivemos o Evangelho hoje, irmãos, infelizmente, nós estamos aí, já esse ano, não sei se vocês sabem o dia, não sei exatamente o dia, mas é no começo do ano agora, primeiro semestre, a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, na cidade do Rio de Janeiro, completa 100 anos. Primeira igreja pentecostal a ser fundada no Rio de Janeiro, foi a Assembleia de Deus, ali, começou ali no bairro de São Cristóvão. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa igreja durante muitos anos da minha vida. Ela foi fundada pelo pioneiro Gunnar Wingren no ano de 1924. Então, esse ano já vão fazer 100 anos de movimento pentecostal no Rio de Janeiro. No Brasil, já vai para 100 e tantos anos. E nós temos muitas gerações de crentes. Muitas gerações de crentes. O Evangelho no Brasil se solidificou e desde 1980 ele vem crescendo assustadoramente. A gente vai ter que ver ainda nesse último censo qual foi o crescimento evangélico, deve ter sido menor do que o esperado, porque o crescimento populacional foi muito menor. A gente costumava dizer que hoje o Brasil tem 220 milhões, segundo o censo de 2022, o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Então, o crescimento do Brasil foi muito menor do que todos os especialistas eles apontavam. Então, se o crescimento populacional foi menor, o crescimento também da igreja está sendo menor. E a gente vai esperar chegar aos dados do IBGE. Importante a gente perceber isso, né? O Brasil está crescendo menos. Por quê? Porque as pessoas estão gerando menos. Temos menos filhos. A média é 0,9 por família. A coisa está ficando feia. Mas a gente vai vencer, né? O Evangelho, nesse país,
nesses últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos, tem sido muito tendencioso a uma teologia espúria à palavra de Deus. É a famosa teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, a teologia do coaching. Essas e outras teologias tendem a colocar o ser humano no centro, uma espécie de alvo das bênçãos de Deus, transformando um ente carente de atenção paternal. Parece que a gente sempre está na pindaíba, e Deus sempre está ajudando a gente, porque nós estamos sempre coitadinhos. Ah, Senhor, eu vou morrer, eu vou naufragar, me ajuda. Eu vejo pelos louvores, irmãos. Tem um louvor que eu fico ouvindo assim, misericórdia, mas a gente sempre está ruim, né, cara? Nossa, dá saudade daquelas músicas aonde eu estou doando, eu estou abençoando, eu estou entregando, eu estou sendo bênção na vida do outro. Não, hoje, faz essa análise das nossas letras. Porque o evangelho dá utilidade. Eu preciso ser ajudado. Esse tipo de teologia, ele está infantilizando parte do povo de Deus. Porque o evangelho de Jesus é completamente contrário a essa tendência. No Salmo 115, versículo 1, o salmista nos ensina: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Você veio no culto, não foi para ser abençoado. Você não está aqui para ser abençoado. Se tu veio aqui para ser abençoado, filho, tu perdeu tempo. Sabe por quê? Porque esse é o lugar de você adorar o Senhor, de você servir de bênção para o seu irmão. Ah, mas eu vim aqui receber uma palavra. Filho, em nome de Jesus, você pode ligar a internet e receber a palavra também. A gente está aqui para estar junto um do outro, dando força um para o outro. Tudo o que se faz dentro do templo, você faz em casa, menos ter comunhão uns com os outros. É por isso que a gente vê o templo. Não é para ouvir louvor bonito e nem sentir arrepio, e nem ouvir uma palavra de confronto. A gente veio para ser bênção. Em nome de Jesus. Aí a gente pega o evangelho. Ai, Jesus vai te abençoar. Hoje é a semana da tua vitória. Você vai receber agora. Aí, oh, olha a bênção. Aí cria um bando de menino. O apóstolo João também corrobora com essa verdade. João 3,30, o texto sagrado diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Você entendeu por que a gente tem que perder? O convite da cruz é para entrega, é para doação, não é para receber. Porque você já recebeu pela cruz a purificação dos pecados através do derramamento do sangue do Salvador. Você já entendeu isso, você já captou essa verdade e teve um encontro com o Salvador. Os teus pecados foram perdoados. Você está livre da condenação. Satanás não te toca mais. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Os umbrais das tuas portas estão com a marca do sangue, e Satanás não pode entrar no teu arraial, porque o Senhor está na tua frente. Você já recebeu isso, irmão. Só que você ainda recebeu mais. Sabe o que você recebeu, irmão? Você recebeu a presença do Espírito Santo, que habita em você e faz com que você seja esse homem e mulher de Deus, que podem vir as tempestades e você continua firme, porque o Espírito te fortalece. Então fala para mim, o que você quer mais, meu irmão? Você quer carro ainda? Você ainda quer casa? Você ainda quer casamento? Você ainda quer saúde? Você tem tudo isso, cara. Você está entendendo o evangelho?
Essa é a mensagem da cruz. Aquele que quer se salvar, vai perder. Mas aquele que perder, por minha causa, esse vai salvar. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Olha o que o texto sagrado diz para a gente. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Sinto lhe dizer, olha que eu vou falar, hein? Está bem que você está sentado. Aqueles que estão em pé lá atrás, se quiserem sentar, fiquem à vontade. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a ambição pelas coisas dessa vida, ela se vai. Já que você não vai ter o seu imóvel, ter o seu bom emprego, não é isso, por favor. Mas aquela ambição de Jeremias 17, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais outro imóvel, eu quero o terceiro, eu quero a casa, eu quero isso. Aquela volúpia, pelos 50 pares de sapato, pelos 300 vestidos. Quando você tem Jesus no coração, isso vai embora. Porque agora o teu lugar, teu negócio é ajuntar lá no céu. E quando a gente ajunta no céu, eu só falei isso aqui, irmão, meu tempo já se foi. Triste, né? Esse contador de giro, né, rapaz? A Bíblia diz que lá no céu permanecem 3 coisas. Porque às vezes a gente tem essa coisa assim, né? Ah, vou ajuntar tesouro no céu. Então lá no céu eu vou ter uma big house, né? Uma mansão. Jesus falou que vai me preparar lugar. Então eu chegar lá no céu, pô, vou ter aquela casa dos sonhos. Irmão, menos, irmão. Aterriza, misericórdia. Pensou a gente ter condomínio no céu? Aí um condomínio da IER, que eu tenho um condomínio da Assembleia de Deus, de São Cristóvão, outro da Assembleia de Deus, de Madureira, que não pode deixar os 2 juntos. Irmão, coisa séria, irmão. Não existe isso. Porque lá no céu só permanecem 3 coisas. 3 coisas. Só tem 3 coisas no céu. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E permanecem a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Qual é o tesouro que você vai ajuntar no céu? Fé, esperança e amor. Aleluia. Aleluia. Ministério de louvor, por favor. Jesus contou uma parábola de um fazendeiro rico, que ele ajuntou. E no final, primeira vez, ou melhor, a única vez que a Bíblia, ela chama alguém diretamente de louco. O texto diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. Cuidado, meu irmão, dessa coisa do angariar. Cuidado com o consumismo. Cuidado com essa sociedade capitalista pecadora. Cuidado com isso, irmão. Em nome de Jesus. Eu quero aqui apenas citar, porque não há tempo da gente expor, que no versículo 26, Jesus disse, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Cruz, mensagem da cruz, é mensagem de exposição. Exposição pública. A cruz era considerada símbolo de vergonha.
devido à exposição vexatória que o crucificado era submetido. O crucificado era pendurado completamente nu no madeiro. Os filmes que nós vemos é exatamente por causa do pudor. Mas o condenado, Jesus estava completamente nu na cruz. Completamente. Porque era exposição da vergonha. Jesus nos dá esse exemplo pela cruz, para dizer que ser discípulo de Jesus tem que dar a cara a tapa, tem que se expor, tem que pagar mico, tem que ser ridicularizado. A Bíblia, hoje o pastor Anselmo falou de manhã, a Bíblia, vai lá, Pai do Senhor, irmão, aguenta, Anselmo. Porque irmãos, o método de salvação do cristianismo vai nessa mesma linha de exposição pública. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tem que confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Tem que se expor. Deus não recruta espiões, agentes secretos, camuflados para o seu reino. Mas tem gente que, Deus chama gente que vai alardear de todos os pulmões, aos 4 cantos da terra. Só o Senhor é Deus. Eu sou de Jesus. Ele voltará. Arrependei-vos. A mensagem da cruz nos faz intrépidos. Aleluia. Ousados no nosso testemunho, assim como aconteceram com os discípulos. Atos 1, versículo 8, que a gente já recitou. Vocês vão receber poder, vão receber autoridade, de tal maneira que vocês sairão por todos os lugares, serão minhas testemunhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Concluindo essa mensagem, o versículo 27 parece que está meio fora do contexto. É um versículo muito difícil de interpretar, porque Jesus disse que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte, não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. É um texto difícil. Ué, os caras estão vivos até hoje? Você ouve várias interpretações, não vou entrar nesse mérito, não há mais tempo. Mas eu quero destacar uma palavra, uma expressão. Até que vejam o reino de Deus. E o reino de Deus é a presença de Cristo no meio da sua igreja. Porque quem manifesta o reino é a igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, que essa mensagem, a mensagem da cruz, possa tocar o seu coração. Porque se não adianta você ouvir essa mensagem se você não carregar a sua cruz. Porque você tem uma responsabilidade, queira você ou não, acredite você ou não, sinta você ou não, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é para levar o nome do Senhor a todas as nações. Fica tranquilo, porque o Senhor está lhe capacitando. Vamos ficar de pé na presença de Deus? Ministério de louvor, por favor.